E aí? Quando você vai orar a Deus, como é que você ora a Deus? Deus, eu quero, me dá, eu mereço, eu faço. Ou você dobra o joelho e fala, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Existem 4 pontos na oração, irmãos, que é muito importante crente aprender, porque a vida cristã não é levada de qualquer maneira, como um trator esteira, arrebentando, quebrando cerca, pulando. Não, irmãos. Aleluia. Quando você dobrar o seu joelho, ou deitar, ou levantar, independente da forma que você ora, porque tem que ser do jeito que você se sente bem. A primeira palavra que tem que sair da sua boca é essa, assim, Pai, perdoa o meu pecado. A segunda palavra, Senhor, independente da minha situação, eu te exalto porque Tu és Deus. A terceira palavra, aí vem a petição. E a quarta palavra é o que Paulo diz em Romanos capítulo 7. Que Deus conhece a mente do Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece a vontade de Deus e intercede por você. Silêncio. Mas tem pessoas que às vezes dobram o joelho e ele só pede, depois pede, vem para a campanha, pede e não oferece nada a Deus. Aí como é que está a sua vida nesta noite? Como é que está a sua situação espiritual nesta noite? Eu não posso pegar esse microfone e sair dizendo, receba, toma. Não, eu não posso, antes de te dar a receita, te mostrar para você o conteúdo do remédio e dizer, toma, não, que eu posso passar por mentiroso. Eu fui pastor 2 vezes, sou obreiro há quase 16 anos e tenho um pouquinho de experiência em alguns casos. O outro ponto dessa mensagem que eu acho é a que eu mais gosto, porque eu vivi essa situação. Eu não vim aqui passar imagem de super crente para ninguém, não. Eu vivi essa situação e vou compartilhar com vocês. Observe esse trecho aqui, irmãos. Eu amo pregar sobre isso. Quando Jesus termina de falar sobre a questão do publicano e do fariseu, ele continua com seus discípulos. Aí, algum número de crianças correm ao seu encontro. Está no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 18 de Lucas. Se você quiser conferir, é bom, para depois ver que a gente não está falando heresia. E quando essas crianças se aproximaram de Jesus, os discípulos tentou impedir as crianças de chegar até perto de Jesus. Aí Jesus disse no verso 17 assim, em verdade vos digo, que não recebeis o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará no reino de Deus. Olá. Você sabe o que é a mensagem que Jesus está transmitindo aqui? Quando eu entrevisto 20 crentes, os 20 crentes estão focados nesse versículo. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Vou te dar um exemplo. Quem é uma criança de 7 anos aqui? Onde tem uma criança de 7 anos para trás? Aquele garoto ali? Quantos anos ele tem? 5 anos. Na contagem judaica, esse menino de 0 a 7, ele está no estágio da inocência. Se ele vier a falecer entre os 0 aos 7 anos, não existe condenação para ele no juízo, porque ele não tem pecado. Os seus sentimentos são puros. Quando ele entrar na fase dos 8 anos de idade, ele começa a decidir por ele. Mãe, eu quero essa roupa, eu quero assistir isso, eu quero comer isso. Ele começa a decidir por si. Aí entra aquele versículo de Salomão que diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar, que quando ele ficar grande, ele não se esquece dele. Aí ele passa a decidir por ele próprio. Mas antes disso, ele é inocente. Então, se eu chamar a atenção dessa criança, brigar com essa criança aí, ele vai se assustar comigo. Vai ficar assustado comigo. O homem brigou comigo, não sei nem quem ele brigou comigo, Alexandre. Mas minutos depois, se eu for falar com ele, ele vai falar comigo normalmente, porque o sentimento dele é puro e ele não guarda mágoa, ele não guarda raiva. Então Jesus está ensinando os discípulos aqui o quê? Para não raciocinar como criança, pensar como criança, mas está ensinando os discípulos a sentir como criança. A identidade de uma criança está no seu sentimento, a identidade de um adulto está no seu racional. Criança sentimental.
Aí eu pergunto para você nessa noite e você responde para você mesmo. Como é que está o seu sentimento para com algumas pessoas na sua vida? A última igreja que eu dirigi, que eu tomei conta, vocês, meus amigos, já cansaram de me ouvir dizer isso. Interessante, quando eu entrei naquela igreja, tinha um povo pentecostal, um povo cheio de Deus, que eu fiquei feliz com aquela igreja. Mas quando eu comecei a me familiarizar com aquele povo, existiam facções no meio do povo, sabia? Briga. Mulheres que dormiam separadas do seu cônjuge há 2 anos. Pessoas que tinham raiva da outra, tinham ódio da outra, tinham inveja da outra. E como é que uma pessoa nessa condição, ela sente a presença do Espírito Santo? Jesus está ensinando aqui. Se não receberes o reino de Deus, a justiça de Deus, com um sentimento como criança, você não é digno dele. Você está numa campanha, precisando, pedindo muito, esperando por algo nessa noite. Eu não tenho sombra de dúvida que Deus não vai te responder ou te dar, mas eu pergunto para você, como é que está o seu sentimento? Glória a Deus. Uma certa feita, alguém me fez um convite para ir para uma outra cidade, para pastorear a igreja. Eu fui. Chegando nessa cidade, eu me identifiquei com as pessoas ali, o trabalho foi uma bênção. E quem me levou, deixou um espírito chamado inveja domar o seu sentimento. E tudo que ele prometeu para mim, ele não cumpriu. Eu passei necessidades, passei fome, meu filho de 1 ano sofreu muito, voltei, retornei para Santa Bárbara do Oeste, zerado, sem nada. Aí quando eu voltei, eu saí tão abençoado, irmãos. Quando eu voltei sem a bênção. Porque eu já saí daqui sem a bênção. Aí as pessoas apontavam para mim e perguntavam assim: o que aconteceu, irmão Ricardo? O fulano de tal prometeu e não cumpriu, o fulano de tal prometeu e não cumpriu. Eu deixei descer para o meu sentimento raiva daquele irmão. Mas se eu contar para você o que ele fez comigo, você como um racional, você vai dizer: irmão Ricardo, tem razão de sentir raiva dele, porque o que ele fez com você não é justo fazer nem com um cão que mora na rua, mas ele fez o mal para mim. Só que as portas para mim se fecharam, irmãos. As portas se fecharam, eu não entendi porque que as portas fecharam. Mas eu era um crente, batizado com o Espírito Santo, dizimista, obreiro da igreja, fiel no culto, professor da escola dominical, mas as portas fecharam para mim. As portas financeiras, claro, eu precisava de um trabalho, não conseguia morar na casa do meu sogro. E por que Deus não me respondia se eu estava dentro de todos os seus requisitos? Glória a Deus. Escute bem isso aqui, irmãos. Uma certa feita, o Espírito Santo falou no meu ouvido assim: ó, você pede tanta misericórdia para você e você tem raiva do seu irmão. Eu falei: irmão, que irmão? Aquele lá. Você quer que eu abra as portas para você? Sim, eu quero, Deus, porque eu preciso. Então pega o telefone, liga para ele e peça perdão. Mas Deus, ele não sabe que eu estou com raiva dele, mas eu sei que você está com raiva dele. Amanheceu o dia, eu peguei o telefone, liguei para ele, 700 quilômetros longe daqui, depois de 2 anos. Ele disse: você está ligando para mim? Eu falei: sim. O que foi? Eu falei: eu quero te pedir perdão. Mas perdão por quê? Faz 2 anos que nós já resolvemos a conversa. Eu falei: não, é porque eu estou falando mal de você aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu deixei armazenar os meus sentimentos na plataforma da alma ódio contra você. E o Espírito Santo de Deus mandou eu pedir perdão para você, porque eu preciso de ir para o céu. Ele disse: você está perdoado. E Deus escancarou as portas. Então não adianta eu passar uma imagem de cristão, irmãos. Não adianta eu vir aqui: Senhor, tu está vendo que eu sou fiel. Tu está vendo que eu sou fiel, Senhor. A culpa é dele, a culpa é dela. Não. Certo é Jesus. Nem você, nem ele, nem ela tem razão. Razão quem tem é só Jesus. E se você quiser que Jesus ganhe, vai lá e peça perdão.